Olá, meus queridos, vamos para mais um roteiro de química. Essa semana a gente vai estar falando sobre a qualidade do ar e a qualidade da água e os seus impactos ambientais, tá? Então eu peço que vocês assistam a aula pelo aplicativo do CMSP lá, tá? E o link no YouTube. E se vocês quiserem, pode entrar também pelo repositório, tá? Se tiver dúvida como faz isso, pode me chamar. Depois, começa com os exercícios. Tem alguns exercícios que a professora até comenta na própria aula, tá? Isso pode dar uma ajuda para vocês na hora de resolver. Então, a gente vai estar ali no Currículo em Ação, volume 3, na página 212. Aí, vocês precisam responder as seguintes questões. Vocês vão ter que definir o que é a qualidade da água e quais substâncias podem ser encontradas. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa aí, também tem na aula, que esses índices de qualidade da água foi criado nos Estados Unidos, tá? E ele considera 9 parâmetros físicos, químicos e biológicos. E esses parâmetros podem indicar impurezas que a água, quando tem valores acima do permitido. Então, quando a gente vai analisar essa qualidade da água, a gente vai estar trabalhando ali os parâmetros físicos, químicos. Aí, o que a gente vai encontrar? Temperatura, cor, turbidez, pH, entre outros. A gente vai também estar trabalhando ali com os parâmetros microbiológicos, para saber se a água está poluída ou contaminada, e os padrões de potabilidade, tá? Para ver se a água pode ser consumida ou não pelo ser humano. Então, vocês vão estar dando uma buscada aí e estar respondendo essa questão. Na letra B, a gente já está falando sobre a qualidade do ar. E quem toma conta da qualidade do ar é a CETESB. Então, é um jeito de identificar se o ar daquela região está ruim ou está bom. Ele também pega alguns parâmetros, como as partículas inaláveis finas, fumaça, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Então, a gente precisa saber se a qualidade do ar onde a gente está ruim ou está boa. E como que a gente sabe isso? Através dessas amostras que são feitas, né, de um determinado tempo, aí eles vão analisar que vão dar alguns resultados, e desses resultados tem como a gente classificar aquela água ou aquele ar como um local bom ou ruim. Como que eu sei disso? Através, olha, de tabelas. Então, a primeira tabela aí é só para vocês consultarem, tá? Primeiramente. Vai estar falando sobre os índices de qualidade da água. Então, eu vou ter ali uma água ótima, boa, regular, ruim ou péssima. E como que eu sei cada um deles? A respeito do que foi analisado aqui e os valores que foi encontrado que está na tabela, tá? Aí, se ela tá boa, beleza, não tem reclamar, nem boa nem ótima. A partir do momento que ela tá ruim, regular ali, entra tá no meio ou péssima, eu preciso consultar uma outra tabela, que a gente chama aí de tabela de efeitos sobre a saúde. O efeito que quando esse contaminante químico está acima do permitido, o que ele vai causar para as pessoas que tomarem aquela água, tiverem contato com aquela água, tá? Depois vocês vão entender melhor o porquê dessas tabelas. Depois eu tenho sobre a qualidade do ar. Também tenho vários tipos de parâmetros e eu também vou estar analisando se o ar é boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. E como que eu sei disso?
através das análises desses componentes aqui, que são, que eu já comentei com vocês, as partículas, a fumaça, monóxido, dióxido de enxofre, de nitrogênio. Então, eu consigo analisar tudo isso. E como que eu posso classificar se ela é boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima? Através dos valores que a gente encontra aí na tabela, tá? E quem fornece toda essa qualidade aí do ar é a CETESB. E quando esse ar está assim, naquele moderado que a gente chama aí de regular, até o péssimo também vai causar algum efeito na nossa saúde. Então, na hora que eu falo assim, tal componente tá péssimo. Então, quando tá péssimo, o que vai acontecer quando aquele componente? Aí, nesse caso, a população vai apresentar sérios riscos de doenças respiratórias e cardiovasculares. E também vai aumentar aí mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis. E ele comenta, quem que é esse grupo sensível? Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. Então, aí vai depender de cada índice que eu vou estar analisando, tá? E o porquê disso? Porque a gente vai fazer estudo de caso. Um estudo de caso A, por exemplo, ele vai estar analisando a água. Ele fala assim, uma cidade no interior de São Paulo foi realizada a análise da água de um rio por meio de uma amostra de água. Então, o pessoal foi lá, pegou uma amostra de água desse rio e teve alguns resultados. Quais foram os resultados? Por exemplo, aí, esse PB. Qual que é a unidade de medida que eles vão estar analisando? É micrograma por grama. Esse Uzinho aqui, ó, bonitinho, a gente chama de micro. Então, é onde que eu vou estar analisando. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ter que estar observando aí cada resultado de todo esse meu estudo de caso aí. Por quê? Porque eu vou ter que consultar as minhas tabelas 1 e 2. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o HG. O que é HG? HG é mercúrio. O resultado que ele obteve aí foi 0,68. Aí eu venho aqui, ó, no mercúrio, só que eu reparo que todos os dados estão com 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou lá, vou colocar um zerinho para eu poder conseguir encontrar. Então, o valor aí do mercúrio é 0,680. Aí, durante esta linha toda, eu vou até... Não vai aparecer muito aí para ser vermelho no roxo, mas dá para dar uma destacada melhor. Eu vou analisar todos os valores e vou procurar aonde que estaria se encaixando aí o meu 0,680, que neste caso, ele vai estar neste intervalo aqui, ó. Ele é maior que 0,486 e menor que o valor de 0,729. Então, como o mercúrio está neste lugar aí, nessa coluninha, ele é considerado ruim. A qualidade da água está ruim. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou copiar qual que é o efeito dele na saúde. Então, eu vou lá na segunda tabela, aí eu vou procurar mercúrio. Mercúrio. Aí ele vai falar assim o seguinte, ele vai falar que os principais efeitos de intoxicação por mercúrio são transtornos neurológicos e renais. E a ingestão de 0,50 gramas vai provocar complicações digestivas e insuficiência renal. E altas doses podem levar a encefalopatia fatal. Também causa efeitos tóxicos nas glândulas sexuais e possui efeitos mutagênicos. Então, eu vou ter que copiar isso ali naqueles meus resultados da saúde, tá?
Então, o primeiro caso, eu só vou estar analisando a qualidade da água, diferentemente do meu caso B. O meu caso B, ele comenta assim, ó, em uma cidade litorânea, no estado de São Paulo, foi realizada análise de qualidade do ar. Ele já até fala do que foi. Por meio de instalação de medidores em locais diferentes. Por que em locais diferentes? Para ele saber daquela região ou daquela cidade, ele não pode só deixar no centro, ele tem que colocar em vários lugares. E dentro desses lugares, ele consegue chegar a um resultado final. E o resultado final foram esses obtidos. O MP10 chegou a 80, o MP 2,5 chegou a 60 e assim por diante. Por quê? Eu também vou ter que analisar. Então, eu vou ter que pegar o valor aqui, por exemplo, o O3, que é o ozônio. Ele fala que ele chegou em um resultado aí de 180 microgramas por metros cúbicos. E eu estou trabalhando com quem? Com o O3. Então, eu vou procurar o O3, que está aqui neste caso, e vou procurar aonde que se encaixa esse 180. Então, na hora que eu vou procurar 180, ele vai estar dentro desse intervalo. Então, desculpa, não é nesse não, é no de baixo. Confundi aqui, tá pequenininho para mim. Aqui nesse pedaço aqui. Então, ele é considerado muito ruim. Então, o que acontece quando o ar é considerado muito ruim? Aí eu venho aqui, ó. Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves da saúde, as pessoas no grupo sensível, que são as crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, eu vou ter que copiar tudo isso ali no efeito da saúde, tá? Aí, finalizou tudo isso, eu preciso fechar. E eu vou fechar com uma questão que caiu no Enem e que também tem na apostila de vocês. Vocês vão estar analisando aí o quadro, tem os dois quadros, a qualidade do ar, indica aí qual que é a concentração e depois mostra o que está acontecendo. Aí ele fala assim, suponha que você tenha lido um jornal que na cidade de São Paulo foi atingindo o péssimo nível de qualidade do ar. Uma pessoa que estivesse nessa área poderia. Aí eu vou analisar cada uma dessas situações e marcar a correta. Depois é só descansar, tá? E vocês precisam sempre se lembrar, por meio do nosso estudo, eu sei que às vezes ele é difícil, mas através dele a gente vai encontrar tudo que a gente precisa para conquistar os nossos sonhos. Então, através dos nossos estudos, os professores vão estar demonstrando qual o caminho mais fácil a ser seguido. Não que a gente não vai ter nenhum problema, claro que a gente tem problemas, mas a gente caminhando junto, a gente consegue amenizar isso, para a gente conseguir vencer e alcançar o nosso objetivo, tá bom? Um grande beijo a todos, qualquer coisa entre em contato comigo e lembrando, se sexta-feira eu preciso estar recebendo essas atividades, porque eu já estou fechando as notas de vocês. Então, assim, eu estou fazendo apenas algumas alterações, tá bom? Um grande beijo e até mais.